programa IBTV, no quadro de beleza, tem o prazer de receber a empreendedora, essa elegante, da área da beleza, que é a Carila Gontijo. Muito prazer, diretamente de Minas Gerais. Isso, eu que agradeço, Júlia, por estar aqui. É uma honra, eu agradeço o convite de estar aqui com você e com a sua audiência. E a Carila, ela é uma inspiração para muitas mulheres empreendedoras que estão iniciando. Carila, conta um pouquinho para nós como foi o início da tua trajetória, as dificuldades enfrentadas e principalmente as vitórias, porque nós temos que ressaltar as vitórias mais do que qualquer coisa, né? Então, Júlia, eu comecei bem cedo, bem jovem, trabalho com sobrancelhas há 20 anos e há 11 anos com micropigmentação. A micropigmentação é uma pigmentação temporária nas sobrancelhas, conhecida mais popularmente como fio a fio, né? Então, por mais que eu tenha toda essa experiência e bagagem, eu sempre estou me atualizando com cursos, estou tentando buscar o melhor para o meu cliente, que eu acredito que seja um diferencial competitivo. E você tem a marca Sobrancelhas Definidas. Isso, a marca Sobrancelhas Definidas. Eu comecei com uma grande barreira em relação à questão financeira e também a não ter local de atendimento. Então, eu comecei com o melhor que eu podia, que era o atendimento a domicílio, com toda a dificuldade e limitação que é o atendimento a domicílio, principalmente em relação à logística, né? Então, eu fazia com muita paixão, eu faço o meu trabalho com muita paixão, e isso se reflete nas minhas clientes, que são clientes encantadas, que divulgam meu nome, propagam meu nome, defendem o meu nome. Por isso o programa te trouxe aqui, né, Carila? Muito obrigada. Porque você realmente faz a diferença. É uma honra. E nós temos que mostrar casos de sucesso e superação, gente. Isso é muito importante, principalmente no segmento da beleza, né? Mulheres que estão aí levantando essa bandeira do empreendedorismo e que se preocupam com outras mulheres. Porque esse trabalho que você faz é um trabalho fantástico, principalmente ajudando as mulheres na questão da autoestima. E eu devo estar aqui, eu devo muito às minhas clientes, porque é elas que fazem o meu nome, né? Elas que propagam o meu nome, as coisas que eu estou conquistando é por elas. E quando eu me vi, eu cresci tão rápido que eu me vi gerando empregos, treinando mais profissionais, designers de sobrancelhas e ter sido entrevistada pelo Sebrae TV também. Como destaque, prêmios, né, Carila? Como destaque também em Goiás, sim, eu recebi o Prêmio Estadual Empreendedora Mineira e também recentemente, né, os dois são recentes, e também o Prêmio Nacional de Consagração Pública como referência em micropigmentação. Que legal, que fantástico. Fala dos teus cursos para nós. Os cursos, devido a esse crescimento que eu tive, a procura por cursos cresceu bastante também, juntamente, né, e eu ministrei cursos em praticamente todas as capitais do Brasil. E a minha primeira turma foi em Goiânia, que é uma coisa assim que me marcou muito, porque foi até emocionante, porque veio alunas de todo o Brasil, desde São Paulo até a Paraíba. Veio pessoas assim de todo o Brasil para o meu curso, e eu olhando para trás eu via que eu não estava pensando em quanto que eu iria faturar, e sim, né, em cumprir o que Deus, o propósito de Deus na minha vida, que é entregar os meus dons e talentos que Deus me deu. Que lindo. Não guardar para si, né? Dividir talentos. Isso te traz mais e mais admiração. Obrigada. Fala para nós os teus planos futuros, porque eu acredito que devem ter vários, não? Eu parei um pouco com os cursos, havia parado para viver a maternidade, né? Eu queria dedicar um tempo para os meus filhos, vê-los crescerem. E eu vou retomar os cursos agora nesse semestre, os online e os presenciais, que já está com uma lista de espera. E também manter a qualidade de atendimento com as minhas clientes, que é, como eu falei, é o meu motivo de estar aqui. O teu curso, ele tem quanto tempo? Qual a duração? São 2 dias, 2 dias. Fim de semana, sim. Ah, então é muito fácil. Muito fácil se inscrever com essa grande profissional, essa mulher maravilhosa, empreendedora de sucesso, que é a nossa convidada de hoje. E para finalizar, a tua mensagem. De acordo com o que eu aprendi com a minha experiência, eu diria a você que está começando, você foi criado por Deus para dar certo. Você não foi criado para se comparar com outra pessoa, para viver a vida de outra pessoa. Você foi criado para ser 100% do que você nasceu para ser. Então, ocupe o seu lugar no mundo. Tenha gratidão, pratique a gratidão. Quando a gente é grato, o universo olha para frente, vê que você está
preparado para o próximo passo. Então, é um princípio bíblico. Em Mateus 13:12 está escrito: aquele que tem gratidão, mais lhe será acrescentado. Então, pratique a gratidão. E para finalizar, tem uma frase que eu gosto muito que fala: a felicidade não está na linha de chegada, a felicidade está no caminho. Então, aproveite o processo, curta o processo, tenha gratidão e você foi criado por Deus para dar certo. Carila, eu quero terminar esse quadro te desejando muito sucesso. Amém. Tá? E dizendo que Deus com certeza está no teu caminho. Obrigada. E esse é só o início. Amém. Obrigada. Dr. Jonathan Souza, responsável pelo escritório Reis e Souza Advogados. Tudo bem? Tudo bom. Agradeço primeiramente o convite de ter me convidado e me sinto lisonjeado. Hoje são 4 escritórios no Brasil. Isso, hoje nós temos escritório em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. E o escritório ele vem atuando com o tributário e o previdenciário. E o previdenciário. Hoje o carro-chefe do escritório, é claro que nós atendemos outras matérias, mas realmente a especialidade do escritório é o previdenciário e o tributário. E hoje o senhor tem uma demanda alta, inclusive, né, para a área previdenciária e com uma média aí de 80% de êxito, né? Sim, justamente. Hoje nós já atendemos de casos ativos, né? Tirando que os que já estão arquivados, foram mais de 2.100 processos. Com o êxito nós já temos mais de 1.800 processos. Com o êxito, por quê? Isso vem de um procedimento que nós adotamos no nosso escritório que é chamado praticamente de um compliance previdenciário. Nós sempre fazemos uma análise prévia para realmente comprovar e verificar se o nosso cliente ele tem os requisitos para aquilo que ele almeja ao final do procedimento. Ou seja, caso o direito previdenciário ele é muito preto no branco, ou a pessoa preenche os requisitos ou ela não tem. Então, nós conseguimos antever o resultado ao final do processo. Hoje, o previdenciário, claro que tem uma demanda grande, mas eu observei que o senhor tem uma preocupação com a advocacia preventiva, né? Que é aquela tributária, que atende as empresas, que também antevê algumas situações. Sim, justamente. Inclusive, isso é tratado principalmente com o planejamento tributário, que é muito importante, e principalmente hoje como os níveis de taxas e impostos estão altíssimos, então realmente para o empresário isso é o que divide uma grande empresa de uma empresa que realmente vai prosperar ou não. Não, e um outro aspecto é que com relação à mudança na legislação, né? Porque a nossa legislação tributária ela muda de forma muito rápida, Sim. né? E não tem como o empresário estar se atualizando. Perfeito, justamente. Por isso que ele precisa sempre de uma assessoria, seja mesmo de um contador, principalmente de um escritório especialista nessa matéria para estar auxiliando ele, porque a atividade fim do empresário não é verificar imposto, né? A análise é realmente alavancar a sua empresa. Então, essa atividade tem que ser feita por um escritório especializado. Ainda com relação à preventiva, doutor Jonathan, a importância da advocacia preventiva hoje. Então, hoje ela se torna cada vez mais necessária. Haja vista que, em um país onde nós temos, por costume, processos que duram no mínimo 3 anos, então se você conseguir resolver isso de forma administrativa, até mesmo se quer entrar com processo, é o que realmente faz uma empresa ou até mesmo qualquer tipo de segurado prosperar, ter o benefício ou então diminuir algum tipo de tributação, taxa tributária que a pessoa esteja pagando no momento. Quando o senhor saiu da universidade, né, alguns anos atrás, porque o senhor é um jovem advogado, já vislumbrava essa possibilidade de hoje já estarem com 4 escritórios pelo Brasil e mais parcerias no exterior? Sim, então, assim, é algo que é uma expectativa que, sendo bem sincero, nem eu esperava. Saí realmente de uma origem muito humilde, consegui me formar em Direito e hoje contar com uma equipe de praticamente 30 funcionários, 4 escritórios já no Brasil, com realmente atuação a nível nacional já, né? E até mesmo internacional. Então é algo que realmente veio coroar e parabenizar esse trabalho para a gente continuar prestando isso e em breve com pretensão de aumentar ainda as filiais. Um aspecto, né, porque o senhor é especialista na questão previdenciária que nos chama a atenção, é com relação ao preso político. Perfeito, justamente. Como é que funciona? Porque ele não contribuiu. Sim. Mas tem direito direito ao benefício? Sim, então, essa é uma categoria, inclusive, que nós temos mais carinho no nosso escritório, que são justamente dos anichados políticos. Hoje nós já atendemos todos os anichados políticos de praticamente todos os órgãos. Então, o que acontece?
O anistiado político nada mais é daquele governo da época do Collor, que foram pessoas que foram demitidas injustamente entre os anos de 1990 a 1992, até a data da sua reintegração, que geralmente acontecia lá entre os anos 2000. Então, todo esse período que ela ficou afastada, a legislação, que é a Lei 8878, que é justamente a lei dos anistiados, ela preconiza que esse período que ele ficou afastado deve ser utilizado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Mesmo que não tenha contribuição, como você bem colocou. Porque isso aconteceu muito em empresas estatais, né? Perfeito, justamente. Inclusive, dando como exemplo aqui, praticamente todas as empresas estatais, como Conab, Banco do Brasil e diversas outras, né? Hoje, aqui no Brasil, nós temos mais de 37 mil anistiados que nem sequer sabem que tem direito a isso. Como o escritório é um escritório especializado, né, nessa área, são 4 escritórios pelo Brasil. Sim. Acredito que tenha, não sei se ainda está no prazo daquele que foi do anistiado solicitar esse direito? Perfeito, ainda está no prazo sim. Inclusive, para quem nunca solicitou, não existe um prazo decadencial. Para quem já solicitou a aposentadoria, aí sim, tem um prazo de 10 anos, porque senão o direito de solicitar essa revisão, se valendo dessa prerrogativa de anistiado, são de 10 anos. Agora, para quem nunca solicitou isso, não tem prazo decadencial, ele pode solicitar de forma imediata. Para encerrar, doutor Jonathan, mensagem o senhor deixaria, né, para esse empresário que quer entender melhor a questão tributária da sua empresa, né, e até mesmo aquele que vai buscar o seu direito lá no INSS? Perfeito, eu acompanho muito, é uma pessoa que sempre me inspira, é o Dr. Nelson Ilhas, e ele sempre fala isso e é algo que eu adoto para mim e também para todos os nossos funcionários. Um empresário que bem assessorado é um empresário bem sucedido. Então, realmente é sempre importante realizar um planejamento tributário, até mesmo um planejamento previdenciário, para não só buscar a melhor tributação e também o melhor benefício. E nunca desistir, persistir, porque ao final dará tudo certo. Muito obrigado pelo esclarecimento, né? Que tenho certeza que o sucesso, né, ainda tem muito, né, para chegar. E já voltamos. Essa semana vamos conversar com o Dr. Pedro de Regina, do escritório Martins Regina Advocacia. Tudo bom? Tudo bom, doutor Pedro? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Doutor Pedro, 30 anos, escritórios no exterior? Isso, a gente está presente em 8 países além do Brasil. Eu já morei em alguns lugares fora, como nos Estados Unidos, na China, e aí eu sempre tive uma visão de querer expandir meu negócio. Eu entendo que a advocacia ela tem que ser trabalhada em parceria. É um mercado que tem muitas pessoas trabalhando, apesar de eu entender que a qualificação dos profissionais ela é um pouco carente. E aí, justamente por entender desse cenário de você expandir seu networking, trabalhar com parcerias, nos lugares em que eu morei, que eu acabava trabalhando, tendo algum negócio, eu tentava contactar profissionais especializados e desenvolver esse sistema de intercâmbio jurídico com os advogados do exterior para a gente trabalhar junto nos clientes de lá fora, Estados Unidos, China, Portugal, Suíça, para a gente expandir o nosso... 8 países hoje. 8 países além do Brasil. E esse planejamento familiar, como é que funciona, doutor Pedro? São basicamente mecanismos jurídicos que você cria para fazer a proteção patrimonial de alguma pessoa. Então, seja porque ela quer deixar o patrimônio para a família dela, porque lá na frente ela já vislumbra que ela não quer passar por todo o trabalho de inventário, despesas com imposto, cartório, certidões, essa porrinhação que você acaba, querendo ou não, deixando para sua família quando chega o momento, caso morte, né? Então, a pessoa pode se antecipar e criar mecanismos jurídicos para não só se beneficiar de alguns aspectos tributários, societários, mas para não transferir essa obrigação, esse problema para o familiar. Então, dentro da empresa, você consegue juntar todas essas informações, todos esses benefícios, para que lá na frente, quando acontecer o evento morte, você já esteja com a sua família protegida, guarnecida, sem precisar passar por inventário, discussão e tudo mais. Porque isso é interessante, né? Até porque a preventiva hoje, eu observo que os advogados jovens, eles estão muito focados nessa questão da prevenção. Sim. E essa do planejamento familiar, então, é uma que eu tenho certeza que a sociedade ela desconhece um pouco. Sim, entre aspas, é algo novo, porque começou a ser falado agora legalmente há pouco tempo, principalmente numa discussão recente que teve no STF, sobre a isenção do ITBI. Porque quando você vende ou compra um imóvel, você tem que pagar o imposto chamado ITBI, que é um imposto municipal.
E a Constituição Federal, ela isenta, quando você faz através do planejamento patrimonial esses mecanismos, de você pagar esse imposto. Então, imagina todo bem que você vai comprar, você ser isento da alíquota de ITBI, que no Rio, por exemplo, 2%, 3%, 4%, cada município tem uma alíquota diferente, mas gira mais ou menos nessa faixa. Então, todo imóvel que você for comprar ou vender, você ter essa isenção, é muito interessante. O que aconteceu na discussão? Pessoas que não eram especialistas, advogados, começaram a usar isso de uma forma errada, que a Constituição não previa, que era para fazer, por exemplo, eu sou um agente, um administrador de empresa, um administrador imobiliário, eu ficava comprando e vendendo imóvel que não era para mim, para minha família, para ganhar dinheiro. Aí, naturalmente, a lei não vem para proteger essa pessoa. Ela vem para proteger uma questão familiar, sucessória, como a gente estava aqui explicando antes. Aí teve essa discussão, existe ainda essa possibilidade, mas você tem que entender caso a caso no seu município como está sendo interpretado. Então, hoje, o chefe de família, né, que tem lá seus imóveis, 10, 15, 20 milhões, e ele quer proteger a família, o senhor sugere o quê? Contrate e pesquise, se informe com um advogado especialista em planejamento patrimonial e aí eu peço muito cuidado. Que é o caso do escritório, né? Sim, é o caso do escritório, que foi um dos pioneiros, inclusive, no Rio de Janeiro, junto com outros escritórios grandes. Como vai citar o nome, mas a gente foi um dos pioneiros, porque a gente já trabalhava, como a gente advoga para consulados no Rio, britânico, americano, os estrangeiros vinham muito investir em imóvel aqui. Então, nós fomos um dos primeiros que começamos a enxergar esse dispositivo constitucional para poder proteger e beneficiar tributariamente, trabalhista, societário. Esse é o modelo americano? Esse é um modelo que existe já nos Estados Unidos, chama Estate Planning. Nos Estados Unidos já é muito comum, mas a diferença dos Estados Unidos é que cada estado tem uma legislação específica. No Brasil, a legislação ela é para o Brasil inteiro. Então, aí você tem que entender a peculiaridade de cada estado americano para você entender se vale a pena tributariamente, se não vale, qual estado que vale a pena investir e fazer esse planejamento. E o escritório, hoje, Martins, Regina, né, Advocacia, ele traz essa solução para o cliente, porque hoje o cliente quer segurança, sim, logicamente, né, e quer proteger a sua família, né? Perfeito. Então, a gente faz todo esse mapeamento, apresenta para o cliente quais são os benefícios que ele vai ter, quais são as obrigações também que ele vai ter, afinal de contas é uma pessoa jurídica, não é nada ilegal, se tudo é declarado no seu imposto de renda, é tudo certinho, existe toda uma formalidade para você fazer, e eu tenho que entender qual é o modelo de negócio da empresa ou qual que é a necessidade do cliente para poder fazer as adaptações e poder fazer um contrato, um planejamento para ele que seja de acordo com a necessidade dele. Essa é uma prática, né, que o direito ele apoia e que barateia para o cliente lá na frente, né? Os serviços que certamente teria no caso se tivesse que desenvolver um inventário. Perfeito, é o que a gente estava até conversando aqui antes. Exato. Quando você faz uma advocacia preventiva, você não vem para apagar o incêndio, você vem para justamente prevenir o incêndio. Claro. Quando você contrata advogado e o problema já está instaurado, obviamente a complexidade e as dificuldades são muito maiores, então acaba que você gasta mais dinheiro com advocacia, tribunal, cartórios, eventualmente. Quando você faz preventivamente, você pega um advogado especialista, ele já vai te preparando para que aquele evento não aconteça. Então sequer vai ter um incêndio, ele já preparou, já criou todos os mecanismos legais para que o incêndio nem aconteça. Claro. Perfeito. Conversei com o Dr. Pedro de Regina, né? Responsável pelo escritório Martins Regina Advocacia, e especialista, né, em planejamento familiar. E muito obrigado pela sua presença, né? Fica as considerações finais, né? Que o senhor queira fazer. Se tiver um patrimônio, estude a possibilidade de contratar um advogado especialista. Procure sobre o escritório, procure sobre o advogado especificamente que você vai tratar. Faça uma pesquisa de mercado, entre em site que você vai ter certeza que ele vai poder te apontar mecanismos legais, jurídicos, para você se beneficiar tributariamente, societariamente e até trabalhista, eventualmente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Programa IBTV no quadro Pessoas Incríveis tem a honra de receber ela, que impactou e revolucionou o mercado da beleza avançada no Brasil, CEO e fundadora do Empório da Beleza, Ana Paula Ferro. Parabéns! Olá, muito obrigada. Parabéns. É um prazer estar aqui hoje com vocês e poder contar um pouquinho, né, da minha trajetória, da minha história. Parabéns por todo esse sucesso, né? Por toda essa história já vivida ao longo desses 20 anos, né? Isso, a Empório da Beleza nasceu tem 17 anos já, foi um sonho da minha vida. Quando eu tinha 24, agora eu tenho 41 anos. 17 anos de trajetória, 110 lojas.
E qual é o sucesso, Ana, de estar quase 20 anos no ranking das empresas que conseguem se manter com todo esse sucesso que você vem obtendo? Na verdade, quando nós entendemos o nosso propósito, e todo mundo fala de propósito, mas é uma coisa muito séria, quando você entende como você quer ser vista e onde realmente quer chegar, que tudo flui, né? Então, quando eu entendi que eu vim para democratizar a beleza estética, que era um negócio totalmente inacessível para as pessoas, e eu consegui essa acessibilidade, porque quando nós pensamos aí em 13, 14, 15 anos atrás, quem conseguia, por exemplo, fazer um tratamento para gordura localizada, Era raríssimo. Quiçá uma toxina botulínica, um botox, um preenchimento, ninguém poderia, era só classe A. E aí eu vim com esse conceito único, revolucionário, né, de trazer a beleza para todos, de conseguir atender em grande quantidade, sim, né, tinha que atender grandes volumes, para trazer os melhores equipamentos do mundo e os melhores insumos. E, Ana, por que o mercado da beleza ele é tão procurado e lucrativo? Ah, porque as pessoas elas querem envelhecer bem hoje, né? As pessoas elas entram emocionalmente assim muito sensíveis, fisicamente bem, mas elas precisam recuperar a autoestima. Então é isso, as pessoas querem se sair transformadas, sair com uma boca mais bonita, sair com uma redução de gordura localizada, com uma testa mais esticadinha, elas saem muito mais confiantes, tanto no mercado de trabalho, quanto no relacionamento, né? Em todas as áreas da vida. Então a gente percebeu que trata as pessoas, e por isso que a Emporium ela é conhecida também como um hospital do bem. E aonde está hoje a Emporium? Em quais estados brasileiros? E fala para nós também um pouquinho sobre a franquia e as vantagens, né? E o diferencial de ser um franqueado do Empório da Beleza. Olha, hoje a Empório da Beleza ela já está em 16 estados do Brasil, ou seja, ela está em quase aí todo o Brasil. Nós estamos em plena expansão com 110 unidades já aí comercializadas. Acabamos de voltar da feira da BF, onde foi um sucesso. Nós tivemos mais de 500 reuniões, 500 pessoas interessadas na marca. E onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar em todo o território nacional. Onde tiver cidade aí com mais de 50 mil habitantes, é uma cidade elegível para ter Empório da Beleza. O nosso grande diferencial, uma clínica 6 em 1, onde você encontra estética facial, corporal, depilação a laser, emagrecimento, nutridermo, cosméticos e o e-commerce. Esses dois últimos nós lançamos na pandemia, ou seja, hoje você pode fazer avaliação online, nós enviamos todos os nossos produtos para qualquer lugar do Brasil, então não fica só a parte do presencial. Ou do presencial, exatamente, que a gente passou por um momento tão difícil que a gente tinha que se reinventar. E nos ajudou muito, né? Com certeza, né? Então hoje você vai e faz otimiza o tempo das pessoas, né? Faz tratamento de cabine, leva em casa o home care, continua o procedimento. Tem protocolos até com nutricionista online, coisas desse tipo que vai ajudar a emagrecer, coisas que também nós engordamos muito, as pessoas engordaram demais nesse período, ficou muito tempo em casa, teve uma mudança de hábito, né? E Ana, é importante falar principalmente sobre a internacionalização da Empório. Né? Eu achei muito legal, a gente conversou nos bastidores a respeito e eu achei assim muito legal essa tua preocupação em expandir não só para o Brasil, mas também para o exterior e mostrar, né, que nós aqui brasileiros também sabemos e muito cuidar da beleza, né? Isso, com certeza. Eu queria ser uma marca muito conhecida, uma marca que você olha para logo, olha para a cor e vai lembrar já. Né? Porque hoje quando você pensa em estética avançada, não vem nenhuma marca na cabeça quando a gente pensa a nível mundial. Diferente de algumas marcas, né? Burberry, Gucci, Louis Vuitton, Prada, coisas muito fortes. Então eu quero que a minha marca seja tão conhecida assim. Então aí veio essa questão da internacionalização. Começamos num país, né, mais próximo, Europa, que fala a nossa mesma língua. Que é Portugal? Que é Portugal. Que tem pessoas, né, que buscam muito a estética avançada, tem muitos brasileiros que moram lá. Sim, com certeza. Né? Estamos abrindo ali do lado de Cascais, no Monte Estoril, onde eu já fui para lá, tem muitos brasileiros e tem essa procura, porque o Brasil ele é referência em beleza. As mulheres brasileiras, elas são muito bonitas, elas têm uma silhueta muito marcante. Então lá nós vamos chegar referência de beleza, né, a mulher. Nós vamos chegar para
para inspirar e começar a atender esse público. Só que não para por ali, né? A gente inicia ali agora, nós inauguramos 7 de setembro e vai para outros países da Europa, Estados Unidos e assim por diante, né? Nós viemos aqui para fazer história. E, Ana, como uma mulher de sucesso, referência naquilo que faz, você poderia deixar uma mensagem final ao nosso espectador que está te assistindo? Ah, mulheres, assim, parece clichê falar, mas não desistam dos seus sonhos. Tenham a sua independência financeira, que é muito, muito importante. Eu sempre trago comigo que eu não tive a opção de não dar certo, né? Eu tive uma cobrança muito grande, uma educação muito rigorosa. Aí sim, eu fui atrás dos meus sonhos, eu batalhei por eles e eu sempre pensava assim, eu tenho que fazer dar certo, né? Porque eu sei aonde eu quero chegar. Então não desista no primeiro obstáculo, eles vão estar ali, eles vão aparecer na nossa frente. E como aparece até hoje na minha vida, né? Então chega as coisas e eu falo, nossa, de novo isso, mas assim, cada vez que eu entorto, eu volto mais forte. E é isso que eu quero passar para vocês. Ana, foi um prazer te receber. O programa, ele está de portas abertas para você voltar quando quiser. Julie, gratidão, gente. Um beijo, tá? E excelente dia para vocês. Programa IBTV no quadro Saúde, nós recebemos a doutora Chayane Calegari, ela que trabalha principalmente na questão da medicina integrativa. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Julie. Agradeço muito por estar aqui. E é importante lhe receber, doutora, porque a senhora que trabalhou na linha de frente, né, na UTI durante a pandemia, nós temos que falar sobre a questão que é muito importante da prevenção de doenças, né, doutora? Poderia conversar conosco, com o nosso espectador e dar ideia de como tudo aconteceu durante a pandemia, qual a sua visão como profissional? Sim, com certeza. Então, gente, eu trabalhei na linha de frente do Covid, né, na UTI, e eu percebia como os pacientes que eram mais obesos, os pacientes que tinham mais comorbidades, como eles já tinham uma depressão respiratória. O que é depressão respiratória? Quando já segue a intubação, né? Então, por isso, com a pandemia, a gente veio mais uma visão, assim, das pessoas, como a gente tem que prevenir doenças, como a gente tem que emagrecer, ter um estilo de vida saudável, uma reeducação alimentar e sempre ter nossos exames em dia. Isso é muito importante, né? Tomar sol, dormir bem, são os pilares, né? E eu trabalho com essa medicina, com a medicina integrativa. O que é isso? É olhar o paciente como um todo, sabe? Corpo, mente e alma. A gente investigar como que tá a sua saúde intestinal, saúde mental, cuidar do paciente assim, sabe? E, doutora, falando nisso, a senhora hoje está atendendo na clínica Itaf. Isso. Tá? Essa clínica fica sediada em Balneário Camboriú. Isso, em Santa e uma Catarina. vez por mês aqui em São Paulo. Isso mesmo. Tá? No bairro Pinheiros, correto? Isso mesmo. Tá, então, e falando nisso, o que mais lhe procuram, os pacientes quando lhe procuram, quais são as principais queixas? Então, a questão do emagrecimento, né? Tem muita paciente que está vindo agora com a síndrome pós-Covid, que tem muita gente com depressão, com perda de memória, perda de cabelo e também a questão dos desequilíbrios hormonais. Pacientes que estão na menopausa, né? Pacientes também que estão na andropausa. E eu faço trabalho também com os implantes hormonais, que são muito importantes, né? Hoje em dia. Para aquela paciente, para aquela espectadora, ou até mesmo o homem, né? Que está passando por o início, né, da menopausa, o que a senhora diria, assim? É em todos os casos que é necessário fazer o implante, reposição, ou quando eles lhe procuram, eles fazem o exame, aí a senhora vai analisar caso a caso, como funciona? Isso, então o protocolo é bem individual, né, para cada paciente. Eu faço a anamnese completa do paciente, depois peço os exames, vejo se não tem nenhuma contraindicação, a reposição hormonal, os implantes, e depois, se estiver tudo bem, a gente coloca. Daí, cada exame específico, eu vejo quantos implantes que a gente pode colocar. Ah, pode ser mais de um? Pode ser mais de um. Por exemplo, estradiol, progesterona, testosterona, é bem individual. Mas eu percebo, assim, uma melhora importante, até nas mulheres, assim, sabe? A questão do fogacho, do calorão, da libido. Então, assim, elas rejuvenescem uns 10 anos, assim, é muito legal, assim. E essa reposição, ela é feita anual? Como que funciona? Então, o implante, ele é bioabsorvível. Ele é feito a cada 6 meses e tem também de 1 ano também. Ah, tem a opção de 1 ano.
Nessa fase é muito importante colocar, porque como a senhora trabalha com medicina integrativa, muitas vezes a paciente ela precisa também de um acompanhamento de outros profissionais, né? A senhora certeza. tem esse time para dar todo o suporte? Tenho a questão do oftalmologista, que é bem importante, né? Do cardiologista, tem todos, assim, o nutrologista. Agora eu estou fazendo também nutrologia, né? A senhora está fazendo? Estou fazendo para abordar também essa área. E estou fazendo também pós-graduação de sexualidade humana. Tem muita paciente no consultório que se queixa de perda de libido, de anorgasmia, não ter orgasmo. Então, eu estou procurando trabalhar mais essa parte, que é uma das principais queixas das minhas pacientes. E como a mulher, ela se sente bem quando está com tudo em dia, né, doutora? Com certeza. A questão da autoestima, da gente se amar, né? Então, é muito importante. Doutora, uma outra questão importante, o que a senhora viu no pós-pandemia? A senhora me falou que a pandemia ela deixou muitas sequelas, né? Sim. E quais as principais queixas das sequelas do Covid? A principal, digamos assim. A principal, assim, eu vi muitas pessoas que estão mais ansiosas, mais deprimidas, né? Porque não ficaram mais em casa, isoladas. E também a questão da queda de cabelo, da perda de memória é muito importante. O Covid, ele diminui nossa vitamina B12, que tem muita relação com a memória. Então, é muito importante a gente dosar esses exames, dosar essas vitaminas e também o cansaço, sabe? A gente tem dificuldade para acordar, dificuldade até para dormir, ansiedade, então é bem importante dosar esses exames. Por exemplo, tem o exame do cortisol. Sim. Eu vejo com muitos pacientes que tiveram Covid, tem o cortisol mais baixo. Ah, entendi. E tendo cortisol mais baixo, quais são as consequências? É esse cansaço, assim, essa dificuldade para acordar, para levantar da cama, sabe? Tem um cansaço também mais ou menos umas 5 horas da tarde, tem tudo relação com esse hormônio que é o nosso cortisol. O cortisol é o nosso hormônio do estresse, mas ao mesmo tempo o nosso hormônio que dá energia, assim, pra gente. Entendi. E aí acaba dormindo mais do que deveria, né? Tem dificuldade para acordar, sempre cansado. Então, esse é um dos principais sintomas, assim, pós-Covid. Pós-Covid. E qual a sua mensagem final, doutora, para o nosso espectador, que a senhora pode deixar para os cuidados, né, com a saúde, para a prevenção e também, além dessa mensagem, nesse sentido, a sua mensagem como profissional de sucesso? Então, pessoal, eu acho que é muito importante nos dias de hoje a gente pensar em ter uma qualidade de vida, em envelhecer de modo saudável, né? Então, para isso, a gente tem os 4 pilares, né, da medicina integrativa, que é dormir bem, tomar sol, educação alimentar e o exercício físico. Então, esses são os 4 pilares, sabe, Júlia? É super importante isso tudo. Eu acho que a gente tem que se cuidar, ter os exames em dia, dormir bem, sabe? E também lidar muito com o estresse, sabe? Eu acho que a meditação, o yoga, assim, vieram, assim, essa medicina chinesa vieram para somar também nos dias de hoje, né? Porque hoje em dia é tudo muito rápido, muito estressante, a gente acaba tendo muito estresse. Então, a gente tem que olhar mais para dentro, se amar, sabe? Ficar mais reservado e buscar a qualidade de vida e bem-estar, né? Que é o mais importante para envelhecer bem. Ok. Doutora, um programa só é pouco, né? Tem muito para se conversar, em tópicos, inclusive, Sim, porque... com certeza. Né, são muitos assuntos pós-pandemia, para poder ajudar o nosso espectador. Foi um grande prazer recebê-la. Muito obrigada, prazer foi meu. As portas estarão sempre abertas para a senhora. Muito obrigada.